Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Coisa boa, né? Dia dos Pais, a gente relembrar momentos, agradecer, né, pela vida dos nossos pais, essas pessoas tão importantes para nós. E hoje nós vamos aprender sobre um pai da Bíblia. Mas antes da gente abrir a Bíblia e começar a meditar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que quem quiser, né, fale uma característica importante que um pai tem. Por exemplo, uma característica de um pai. Como é que é? Ótimo, provedor. Presente. Também. Amigo. Certo. E agora eu quero que vocês tentem acertar qual é o pai da Bíblia que tem todas essas características que nós vamos estudar hoje. Ninguém arrisca? Abraão? Não. Sinto muito, mas vou dar uma pista. Começa com D. Deus, ótimo. Então eu quero que os irmãos estejam abrindo suas Bíblias em Lucas 15. Nós vamos ler do versículo 11 até o 32. Lucas 15, do 11 ao 32. Amém? Vamos ler, então, a palavra de Deus. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfaborreira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Depressa, tragam-me a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam-lhe um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado para você como escravo e tenho serviço no teu serviço e nunca desobedeci suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Agora, quando volta para casa esse seu filho que gastou tudo, matas um novilho gordo para ele.
Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste irmão e alegrarmos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? E como eu já falei, né, hoje nessa manhã nós vamos estudar sobre Deus, que Ele é o nosso Pai, né, o Pai de todos nós, que Ele nos criou. E eu escolhi esse texto aqui do Filho Pródigo para a gente falar sobre isso. Jesus, ele conta essa parábola a uma multidão. Vai estar escrito nos 2 primeiros versículos do capítulo 15. E aí, quando ele estava lá ensinando a multidão, né, vai dizer aqui que todos os pecadores e os publicanos, que eram cobradores de impostos, que naquela época cobravam mais do que deviam, se juntavam para ouvir Jesus. Os fariseus, eles ficavam criticando, não queriam ouvir Jesus. E é por isso que Jesus ele começa a contar as parábolas, né? Primeiro a da ovelha perdida, depois a da moeda perdida e a do filho pródigo, ou perdido, dependendo da versão. E as lições que nós podemos aprender com esse texto é que Deus ele é um pai que nos ama. Porque parando para pensar assim, todo pai ele ama o filho, né? Ninguém aqui que é pai quer um mal para o seu filho. E Deus ele é desse jeito com nós. Jesus ele conta essa parábola com o objetivo de dizer para os fariseus, para mostrar o quanto é importante o arrependimento do pecador. Que enquanto lá estava todo mundo se importando com Jesus, querendo ouvir Jesus, se arrependendo, eles ficavam criticando. Ele anda com pecadores, ele com pecadores. Mas é assim que tem que ser. Jesus ele nos ensinou que nós temos que ser a luz do mundo e o sal da terra. Ou seja, a gente não tem que se afastar. A gente tem que trazer ele para o nosso lado. E é por isso que ele conta essas parábolas. Tanto que, se a gente for perceber, todas elas são parecidas, porque todas elas têm como objetivo mostrar a mesma lição. É sobre uma coisa ou alguém que se perdeu, aí o dono dessa coisa ou de alguém ficou procurando, quando achou, teve uma grande festa. E é desse jeito, quando alguém se arrepende, a pessoa está perdida no pecado. Aí Jesus ele procura, ele vai, ele manda alguém para poder tentar evangelizar, ele ajuda. E aí no final, quando o pecador se arrepende, se converte, tem uma grande festa no céu. E é assim que acontece. E se a gente for parar para pensar, eu fiz aqui uma analogia dessa história com o plano da salvação. Lá, aquele plano das 5 cores. O amarelo, que representa o reino de Deus, quando tudo era bom, quando todos nós pertencíamos a esse reino. O preto, que representa o pecado, contaminou a humanidade, todos nós viramos pecadores. O vermelho e o branco representam o sacrifício de Jesus por nós, e por meio desse sacrifício nós nos tornamos seus filhos. Tanto que no versículo 18, o filho pródigo ele fala assim: Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E é desse jeito que tem que ser, porque... Obrigada. É desse jeito que é, na verdade, porque nós não merecíamos de estar perto de Deus. Tem um versículo em Romanos, que eu até procurei, mas eu não consegui achar, que ele diz que todos pecaram e por isso estão distanciados da glória de Deus. Mas aí Deus, ele não quer a gente distante, porque ele é nosso pai. O pai tem que ficar perto do filho, ou seja, ele trouxe nós. A gente era para ser empregados, mas não, ele nos fez filhos, filhos de Deus. E essa que é a nossa identidade, filhos de Deus. E ele sabe de tudo sobre nós, sobre os nossos defeitos, nossos pensamentos, nossas ideias, nossas qualidades. Justamente porque ele é nosso pai, ele nos criou assim. E no versículo 20, quando a gente vai parar para olhar, está escrito assim: a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe,
Seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Percebam que no início desse versículo, está até entre aspas aqui na minha versão, está escrito assim: estando ainda longe, o seu pai o viu e correu cheio de compaixão e o abraçou e o beijou. Ou seja, ele nos vê. Não importa o quanto longe a gente estiver, quanto longe, ele nos vê. Jonas, está escrito na palavra de Deus que ele fugiu da presença do Senhor. Mas nem por causa disso o Senhor deixou ele de lado. Ele estava o tempo todo lá no barco vendo. Tanto que Jonas, quando ele disse que se jogassem ele, a tempestade ia acalmar, ela se acalmou. Por quê? Porque Deus estava ali e mandou o peixe lá para proteger. Ou seja, não importa o quão longe a gente esteja, Deus ele sempre está com nós. Até porque ele é nosso amigo, né? O amigo, a gente sempre anda perto dos amigos da gente. E tem que ser desse jeito com Deus. Ele tem que estar perto de nós. Não a gente fugir dele. Em Salmos 103:13, diz assim: assim como o pai se compadece de seu filho, o Senhor se compadece daqueles que o temem. E é por isso que ele é nosso pai, que ele nos criou, né? Ele nos trouxe para perto, nos chamou de filhos e se compadeceu, ele teve pena de nós. Tanto que ele enviou Jesus para se sacrificar. E essa lição toda aqui, ela pode ser resumida em um só versículo, que aqui eu tenho certeza que todo mundo sabe, João 3,16. Vamos falar todos juntos? Porque Deus amou seu Filho, porque Deus amou o mundo, mandou seu Filho unigênito de tal maneira, unigênito, nem crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso mesmo, me perdoa que eu fui de fora. É muita coisa. Pois é, mas é desse jeito, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E Jesus ele fala esse versículo no capítulo 3 de João, quando ele estava conversando com Nicodemos. Que Nicodemos, para quem não sabe, ele era um fariseu e ele foi conversar com Jesus à noite. E Jesus disse para ele que aquele que quisesse ver o reino dos céus teria que nascer de novo. Aí no meio dessa conversa, né, Nicodemos ele não entendeu. Como assim nascer de novo? Eu já sou velho, não tem como eu voltar para a barriga da minha mãe, né, para nascer de novo, para ela me ter de novo. Mas aí Jesus não estava falando desse nascimento. O nascimento que Jesus estava falando era o nascimento da água e do Espírito, ou seja, aceitar a Deus. É por isso que, para nós nos tornarmos filhos de Deus, de fato, a gente tem que aceitar Ele e crer nele de todo o nosso coração, para que possamos ver o reino dos céus. E aí ele fala esse versículo, né, João 3,16. E aí, para terminar essa parte, eu vou ler aqui um trecho do livro. O nome do livro é A Maior de Todas as Histórias. Caso alguém aqui queira comprar, ou então ler depois. E aí, eu vou ler aqui uma parte que fala sobre esse tema. Após todos esses baixos e pouquíssimos altos, chegamos em uma manjedoura na cidade de Belém. O Senhor deu ao seu povo um novo recomeço, tal como prometera. Claro que algumas coisas eram diferentes do que as pessoas esperavam. O estábulo com os animais e o escândalo com a solteira Maria foram surpresas. Os milagres eram extraordinários, o ensino era diferente, o agitado bando de discípulos escolhidos um a um. Porém, a maior surpresa de todas era que o escolhido de Deus foi escolhido para morrer. Então Jesus morreu na cruz. Parecia difícil de acreditar, a pior coisa que aconteceu no mundo. E também foi a melhor coisa que podia acontecer no mundo. E é exatamente como um plano divino. Nós quebramos nossas promessas, mas Deus mantém as suas. Nós fugimos de Deus, mas Deus vai ao nosso encontro. Nós sofremos com o pecado, mas o Salvador sofreu por nossa causa. Deus expulsou o seu povo do paraíso e fez de tudo para levá-lo de volta. O Salvador está vindo mais uma vez novamente para expulsar todos e enxugar todas as lágrimas. Não quer dizer todos os maus e enxugar todas as lágrimas. Continue confiando nessa história, que ainda não acabou. Um dia
o veremos e para sempre será um tempo maravilhoso para os filhos de Deus no mundo maravilhoso do Pai. E percebam que nesse livro, o autor dele é Kevin DeYoung, o nome, eu acho que é assim que fala. Ele diz que ele escreveu esse livro numa mensagem de Natal, para falar sobre o amor de Deus por nós, que ele mandou o seu próprio filho, né? Ele veio ao mundo como um humano, ele deixou toda a sua glória, né? Todo o seu reino lá no céu e veio para cá por um único e simples motivo, que era nos salvar do pecado. E isso também é uma característica do pai, né? Que um bom pai, assim de verdade, ele quer proteger os seus filhos de todo mal, para que os filhos não se desviam, né? Nem aconteça alguma coisa ruim com eles. Nenhum pai gosta disso. E é por isso que Deus, ele veio até aqui no mundo para nos salvar. E agora que nós já refletimos um pouco sobre esse tema, agora eu queria ver aqui com vocês as lições que aprendemos com o filho pródigo. Nós já aprendemos com o pai, agora nós vamos aprender com o filho pródigo. E a primeira lição é que a gente tem que tomar cuidado com as riquezas. No início do texto, logo no segundo versículo, vai dizer que o filho ele foi pedir a herança para o pai. Aí eu fui pesquisar, no Google está dizendo que herança são os bens, direitos ou então obrigações de uma pessoa que morreu, que são deixadas para os seus herdeiros, né? Que são, por exemplo, alguém da família, né? Algum parente próximo, um filho. Mas acontece que a herança ela só é dada quando alguém morreu. E o pai dessa história, ele não tinha morrido. O filho estava lá com ele, tanto que ele até pediu a herança. E se a gente for parar para pensar, é até um pouco assim estranho, né? Um pouco absurdo você pedir uma coisa para uma pessoa, sendo que ela só pode dar quando morrer. É meio como se aquele filho ele não se importasse com o pai. Tivesse nem aí, queria que o pai tivesse morto, como se ele tivesse morto. Ah, me dá a tua herança aí. Ele pediu essa herança e o pai deu para ele. E aí acontece que isso nos mostra uma lição que é para a gente tomar cuidado, às vezes, com as tentações, com as riquezas, que elas podem nos afastar do Senhor. Por exemplo, assim como na parábola do semeador, em Mateus 13, que se nós formos lembrar, na parábola do semeador tem 4 sementes. Aí eu vou falar aqui só da terceira, que foi aquela que caiu nos espinhos. A semente que caiu nos espinhos, ela representa a pessoa que conhece a palavra, né, que é a semente, mas acaba sendo sufocada pelas riquezas. Ou seja, ela não consegue crescer. Se for para crescer, até cresce um pouquinho, mas não adianta de nada, porque morreu depois. A fé morreu, acabou. E a gente tem que tomar cuidado para essas coisas não tomarem o lugar de Deus na nossa vida, porque isso é muito sério. Por causa dessa herança, o filho ele viajou, gastou tudo e ficou sem nada. Sem nada. Isso nos leva à segunda lição, que é a verdadeira alegria que está no Pai. Ou seja, a gente só é alegre quando a gente está perto de Deus. É que nem na música aqui que nós cantamos no louvor. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Para conhecer a Jesus, a gente tem que se aproximar dele, né? Conhecer mais um pouquinho, né? Conversar, ler a Bíblia. Mas se a gente não conhece a verdadeira alegria, a gente não vai ser feliz nunca, não. Tem pessoas que até buscam a alegria em outras coisas, mas não adianta. O filho pródigo aqui na parábola, ele buscou a alegria na herança, no dinheiro. Ele buscou a alegria gastando por aí. Depois que ficou pobre, buscou a alegria no trabalho, na comida dos porcos. Não conseguiu. E ele só ficou feliz de verdade quando ele se lembrou. Olha, lá na minha casa até os empregados tinham muita comida. Para que eu saí? E foi aí que ele se lembrou que ele resolveu voltar. Quando ele voltou, achando que ele ia receber um castigo, não, pelo contrário. O pai se alegrou e ele ficou alegre também. O pai disse que era para ele trazer uma sandália, um anel, uma túnica para fazer uma festa, para matar lá um novilho gordo, para poder fazer um jantar lá, tudo em homenagem àquele filho.
E essa é a verdadeira alegria, quando nós estamos perto de Deus, que nós ficamos felizes. E a última lição é sobre pedir perdão. O filho pródigo, como a gente viu aqui, ele agiu errado, né? Ele agiu de uma maneira muito errada, pedindo alguma coisa que ainda não era dele, que era uma herança, só podia dar quando o pai morresse. Aí depois de fazer essa coisa errada, ele ainda errou mais ainda, gastando tudo. Depois ele tentou comer a comida dos porcos, né? No seu trabalho, não deu certo. Aí depois ele se arrependeu. E ele teve humildade, assim, de dizer que até os empregados na casa do pai dele tinham boa comida. Isso é uma forma de mostrar o amor de Deus por nós. E também a gente tem que se arrepender. Uma pessoa que não é crente, para ela poder aceitar Jesus, ela tem que primeiramente reconhecer o seu erro, que nem o filho pródigo ele fez. Ele reconheceu que ele errou, aí depois ele teve humildade para pedir perdão. E isso é uma lição muito importante, que quando nós erramos, nós temos que pedir perdão para a pessoa que a gente ofendeu, até para Deus, assim, quando a gente estiver orando, né? E no texto, Mateus, só procurar o texto aqui. Mateus, não, é Mateus não. No texto lá que Jesus vai ensinar lá a oração do Pai Nosso, ele fala lá: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, obrigado pelo pão de cada dia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar nossos devedores. É assim que deve ser. Tem até um texto que fala que se a gente não perdoar os nossos devedores, o Pai no céu, que está no céu, também não vai perdoar. Que essa lição também é contada por uma outra parábola. A parábola do juiz, não. A parábola lá que um juiz, ele tinha uma dívida, né? Um homem tinha que pagar uma dívida para ele perdoar a dívida. Aí esse mesmo homem que tinha uma dívida a pagar, não perdoou o outro homem que tinha uma outra dívida a pagar para ele. Aí o juiz descobriu e disse que ele devia a dívida para ele. De novo, desperdoou a dívida, dizendo assim. E é desse jeito que acontece, a gente tem que perdoar os nossos irmãos, tem que ter humildade para não só pedir perdão, como também para perdoar. Até porque o perdão ele é uma forma de mostrar o amor de Deus para nós e para as outras pessoas, quando a gente perdoa alguém. Porque se não fosse pelo perdão, nem a gente estaria aqui hoje, talvez, salvo. Por causa do amor de Deus, que Ele nos perdoou de todos os pecados, por meio da sua graça, Ele mandou Deus por nós para que Ele sofresse toda a punição que quem deveria levar era nós, no nosso lugar. E é por causa disso que nós devemos ser gratos e também devemos praticar o perdão no nosso dia a dia. Amém? Amém. Amém. Agora, só relembrando aqui o que a gente aprendeu hoje. A primeira lição é que Deus ele é nosso Pai, né? Que Ele nos ama. A segunda, nós devemos tomar cuidado com as coisas do mundo, no caso aqui as riquezas. Terceira, que a única e verdadeira felicidade só se encontra quando está no Pai. E a quarta, que devemos ser humildes para pedir perdão e também para perdoar, assim como o filho pródigo fez na parábola. E agora eu vou pedir para o Vinícius que ele esteja projetando aqui um vídeo que o Ministério Infantil preparou aqui em homenagem a todos os pais dessa igreja. Logo após o vídeo, eu dou a oportunidade à irmã Alexandra.